Olá! Seja muito bem-vindo à nossa primeira videoaula de arte. É com alegria que nós recebemos vocês para iniciar o ano letivo de 2021. Sabemos de todos os desafios enfrentados, mas como é bom chegar ao terceiro ano, não é mesmo? Acompanhe comigo então a primeira folha do nosso slide. Arte, linguagem visual fotográfica, terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Vanessa e essa é a aula de número 1. Primeiro, eu quero deixar claro para vocês que nós vamos fazer uma série de aulas que vai trazer para vocês conteúdos essenciais da série anterior. Então, nós vamos ver aqui alguns conteúdos que vocês provavelmente já estudaram, mas que, considerando o momento que nós passamos e que ainda estamos vivendo, é importante reforçar esses conteúdos porque eles vão auxiliar vocês na continuidade do ano letivo de 2021, ok? Então vamos lá? Primeira coisa que nós precisamos saber sobre a fotografia é que ela é uma técnica de reprodução de imagens que usa como base a luminosidade. A luz é tão importante para a fotografia que a origem da palavra é uma junção dos termos gregos foto, que significa luz, e graphein, que exprime, aliás, a noção de escrita. Portanto, a denominação de fotografia é a escrita com a luz. Sua história remonta a períodos da antiguidade, mas foi somente em 1826 que a primeira foto foi feita. O responsável foi o francês Joseph Niepce. Vamos acompanhar um pouquinho sobre essa história? Daí você vai entender por que nós estamos falando que a história da fotografia começa lá na antiguidade. Vamos acompanhar comigo então? Observem o próximo slide e nós trazemos a seguinte informação. A história da fotografia é composta de diversos avanços tecnológicos ao longo dos anos. Afinal, quem diria que o fenômeno fotográfico descoberto por Platão em 375 a.C., iria originar o princípio de todas as câmeras? Na obra A República, o filósofo descreve os princípios da fotografia no momento em que cita as sombras das pessoas nas cavernas. Porém, o primeiro a fazê-lo foi o filósofo chinês Mozi. Esse fenômeno também foi estudado pelo físico e matemático árabe Alhazen. Ao observar um feixe de luz atravessar um quarto escuro, Alhazen percebeu que a luz viajava em linha reta e projetava na parede oposta a imagem de objetos do lado de fora. Por volta do século XVI, os buracos da câmera escura foram acoplados a lentes, fazendo com que as imagens ficassem mais nítidas. Vocês viram aí então a imagem nesse slide, no slide anterior, são as mesmas imagens e nós temos a representação da câmera escura. E aí observem que é uma caixa, né, enorme, que tem um buraquinho nessa caixa e aí o que acontece? Ela reproduz a imagem, ela projeta a imagem lá de fora, ok? E olha aí, nós temos a imagem então do Joseph Niepce, que foi o responsável, depois de vários experimentos, por auxiliar a termos então a primeira máquina fotográfica. A fotografia permanente, ela surge apenas em 1826, graças ao inventor Joseph Niepce. Mas essa tentativa não foi a sua primeira. Niepce já havia registrado várias imagens que se deterioravam em pouco tempo. O inventor francês utilizou diversas técnicas para chegar ao que deu certo. Gente, se vocês quiserem saber informações detalhadas sobre a história da fotografia, esse site que tem aí logo abaixo, ele traz uma linha do tempo fantástica, que se não fosse o tempo que nós temos na nossa aula, que é curtinho, eu queria que vocês vissem toda a trajetória e evolução da câmera fotográfica. Mas se vocês tiverem curiosidade, é só acessar o site fotoalbumuniversal.com.br, blog/linha do tempo da fotografia, ok? Olha aí, gente, então
nós estamos vendo agora a primeira fotografia feita em 1826 por Joseph Niepce. Essa fotografia, ela só foi possível graças à primeira câmera. Surge a primeira fotografia feita com uma câmera por meio de um processo que foi batizado de heliografia por Niepce. A heliografia era feita em uma placa de prata coberta pela substância betume da Judéia e demorava cerca de 8 horas para ficar pronta. Vocês conseguem imaginar o que é uma fotografia ficar pronta após 8 horas, sendo que vocês já nasceram no mundo da tecnologia basicamente com uma câmera fotográfica na mão, não é mesmo? Além de ser um processo demorado, a heliografia só permitia a confecção de uma fotografia por vez. Logo, pensando em fazer com que essa técnica pudesse ser usada por mais pessoas e resultasse em mais fotos, surge o daguerreótipo, um dos primeiros marcos da evolução da fotografia. O daguerreótipo foi criado no ano de 1837 por Louis Daguerre. Olha que eles não tinham muita criatividade, né? Vocês observaram que as duas invenções, elas são batizadas com o nome dos seus inventores. E aí do lado vocês estão vendo então a primeira fotografia bem-sucedida feita com um daguerreótipo. Essa foto vocês podem encontrar ela na Wikipédia, mas também está disponível na linha do tempo da fotografia. E aí a gente já consegue ver alguns detalhes, não é, da imagem, que antes não era possível, a gente viu mais um borrão, né? E aí olha só, gente, apesar de ter sido inventado em 1837, o daguerreótipo só foi apresentado publicamente em 1839, depois de uma série de melhorias. Por ser um equipamento revolucionário e inovador, ele foi considerado de domínio público pelo governo francês. A criação do daguerreótipo teve forte impacto nas artes plásticas. Como essa era uma nova maneira de capturar imagens reais, os artistas começaram a ter maior liberdade na hora de criar suas obras. Isso é um marco muito importante nas artes plásticas, vocês já devem ter estudado sobre isso, mas vale lembrar que é a primeira vez que nós temos uma máquina que pode reproduzir tal qual era a imagem das famílias, por exemplo. Até então, as famílias que tinham condições, elas contratavam artistas plásticos para pintarem ou desenharem porta-retratos, né, imagens que fossem representar a família deles. Isso não era possível antes. E aí o que é que acontece? O artista ele se vê então desobrigado de fazer as coisas, né, de desenhar, de pintar aquilo que estava diante dos olhos dele. O que é que isso vai trazer para o artista? Uma maior liberdade criativa. E é claro que muitas das discussões foram feitas nesse processo, como a gente faz ainda hoje. Quer fazer uma analogia? É só a gente se perguntar se daqui mais alguns anos nós teremos livros físicos nas livrarias, porque hoje nós estamos muito habituados a ter esses livros nos nossos iPads, nos nossos celulares, nos computadores, não é mesmo? Então, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu naquela época. A imagem que vocês estão vendo no slide, ela é a imagem da câmera fotográfica, como ela era, né? E aí foi também essa primeira imagem que nós abrimos. Olha só, era uma caixa preta, lembrem que representava muito bem aquele desenho que a gente viu também com uma ilustração, e tem um feixe que passa a luz, né? Então, esse é o princípio da fotografia. Aqui vocês já vão ver, gente, a fotografia capturada por calóptico, por William Henry Fox Talbot. Enquanto Daguerre criava o daguerreótipo, o inglês William Henry Fox inventava o talbótipo, também conhecido como calótipo. Inventado em 1841, ele consiste na exposição à luz de um negativo em um papel com nitrato de prata e ácido gálico, fazendo uso da câmara escura. Essa técnica permite que a mesma foto seja reproduzida várias vezes, possibilitando assim a existência de várias cópias.
E observem que essa vai ser uma das primeiras fotos que vai ter aí a presença de pessoas, tá? Se vocês acompanharem lá, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar no site, vocês vão ver que as pessoas elas começaram a ser fotografadas depois. Porque lembram que a câmera tinha que ficar exposta por mais ou menos 8 horas? Com a invenção dessas novas tecnologias, foi possível então começar a fotografar pessoas, tá? E aí, olha só. O que é importante que vocês entendam que foram várias as pessoas que contribuíram para a evolução da fotografia. Não foi apenas o inventor, né? Vários foram os experimentos até a gente chegar ao que nós temos hoje como câmera fotográfica portátil em qualquer lugar ou qualquer celular, né? A gente pode ter uma câmera de bolso e pode andar com isso no nosso celular. E aí, lá atribui-se a isso também o fato do governo francês ter feito com que aquela obra que foi criada, aquela máquina, na verdade, desculpa, ela pudesse ser disponibilizada. Ela não tinha apenas uma pessoa que detinha, por exemplo, os direitos autorais da criação. E em 1886 surge quem, gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso era muito comum na minha época, que é a Kodak, empresa do norte-americano George Eastman. A Kodak revolucionou a fotografia no mundo, pois vendia câmeras e filmes em rolos a preços mais acessíveis e liberava aos clientes o processo de revelação. A partir daí, a disseminação da fotografia em maior escala. O que é que a Kodak vai fazer então, gente? Ela vai se apropriar pela primeira vez do marketing para vender um produto para a população. Agora, olha o que é que diz o panfleto dela, né? Está em inglês aí, mas ela diz, você pressiona um botão e nós fazemos o resto. Então, a gente pegava a câmera fotográfica, apenas apertava e o que é que a Kodak fazia? Revelava as fotografias através de um filme que nós poderíamos levar para qualquer lugar. E essa foi a primeira campanha deles para venderem para o público a câmera fotográfica. E hoje nós praticamente não conseguimos mais viver sem uma, não é mesmo? Aí nós tivemos uma evolução também nas mídias de comunicação impressa. Qualquer reportagem, o informe, ele traz ao lado uma fotografia. É quase que obrigatório, não é mesmo? Bom, nós vamos parar por aí a história da fotografia. Era só para vocês conhecerem mesmo esse trajeto, saber o que significa, entender que não foi um processo que nasceu do dia para a noite, foram necessários vários experimentos que auxiliaram nesse processo de evolução. E aí hoje nós temos a máquina digital. Como que nós chegamos nesse processo? Atribui-se a ideia de que foi lá nos princípios da fotografia, quando o filósofo percebeu a primeira vez a possibilidade de projetar imagens, certo? Bom, vamos para o nosso exercitando? Você vai fazer o quê, gente? Você vai pesquisar o que é o gênero fotográfico e anotar em seu caderno. Você vai, então, depois que fizer isso, citar e descrever, no mínimo, 3 gêneros fotográficos. Após fazer isso, você vai criar uma fotografia para cada um dos gêneros fotográficos descritos e identificar ela com uma legenda. Por fim, você vai compartilhar o resultado da atividade com seu professor, ok? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido nesta aula de hoje o que é a fotografia e como foi o processo de evolução dela. E, se tiver curiosidade, acesse as plataformas digitais e você vai encontrar outras informações. Não esquece também de acessar a plataforma Eduque. Lá tem essa aula e outras que vão auxiliar você no processo de ensino-aprendizagem. Até mais!